Ó, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula. A realidade é que essa seria a aula de hoje, né? O que a gente viu até antes do lanche foi uma revisão. Eu queria ver como é que você está. Fazia 2 semanas que a gente não tinha aula. Então agora eu acho que está todo mundo mais alinhado em relação aos conceitos que envolvem programação. Então, como eu disse, a gente ainda falta 2 peças para ver, né? E eu vou estar mostrando para a gente saber tudo que tem no kit. Para quando você chegar no colégio, vocês abrirem o kit, vocês saberem mexer com tudo que tiver. Então vai ter esse display aqui, que é uma tela, e vai ter o Bluetooth. Então hoje eu vou mostrar como funciona esse daqui. Ele é bem simples, bem tranquilo, dá para fazer até 11 horas. Parece só um display de calculadora, né? É um displayzinho de calculadora. Dá para fazer umas contas aqui também. Então a gente viu tudo isso aqui, né? Descobrimos como é que conecta os atuadores e sensores, a gente programou os atuadores e sensores, fizemos tudo isso aqui. Agora vamos conhecer sobre o display LCD, que é essa pecinha aqui. Como que ela funciona, né? Então a gente vai precisar saber disso aqui. O que é isso, o que é ela, como conectar, esses 2 aqui é muito fácil, como programar, e a gente vai ter que entender um conceito que existe na matemática para estar usando essa daqui, que é o conceito de variáveis. Então só esse conceito a mais, que aí quem não for muito da área de exatas pode ter um pouco de dificuldade. Não começa a complicar não. Só esse conceito de variável que precisa entender. Começa. Tá? Já começou a envolver matemática, né? Vocês vão ver que programação tem muita coisa de matemática a ver. Então, o que é, né? Isso aqui é um display LCD, né? Liquid Crystal Display. É um componente... É o nome em inglês. É um componente eletrônico que funciona como uma tela. Então a ideia dele é ser uma tela. Televisão, ele vai exibir números ou letras aqui pra gente. Ele vai ser o nosso... Normalmente quando a gente bota em projetos, né? A gente coloca no robô. Ele vai estar sempre exibindo algumas... olá pessoal, tudo bem com vocês? Como uma maneira de se comunicar, né? Então, ele vai transformar essa tela. Como que ela conecta? O jeito mais simples possível. Só tem um canto que conecta ele, que tem escrito LCD. Você conecta. Bem simples. E aí a tela é virada para fora. Só isso você tem que saber. Não é virada para dentro. A tela é para fora. Você tem a placa aqui. Vou mostrar aqui. Tem a placa aqui. Tá comigo a placa de vocês. Aqui, ó. Não é para dentro da placa. É para fora da placa. E aí você encaixa, só tem esse jeito de encaixar, não tem mistério. Fica assim. Pra fora. Só isso. Encaixei, já funciona. Qual vai ser a diferença? A diferença vai estar na programação. Esse display, ele usa bastante energia, tá? Então, na hora que a gente for programar ele, quando a gente colocar ele vai usar a energia de todas essas portas. A porta 2, 3, 4, 5, 11, 12 vai ficar só para o display. Ou seja, a 11, se eu não me engano, é o LED vermelho, é o LED verde da placa, e a 12 é o LED vermelho pequeno. Então não vai existir mais o LED verde no vermelho pequeno. Ele tira para botar para a TV. É como se a TV puxasse muita energia e aí algumas funções da placa vão ficar desativadas. Então todas essas funções aqui, tudo que tiver conectado nessas portas vai ser desativado para ter energia para ligar a TV. E aí na hora que a gente for conectar, não sei se vocês lembram, vou fazer aqui ao vivo. Quando a gente for conectar, vai ter uma diferença. Quando eu for botar o LCD, para conectar, né, a gente vem aqui, coloca 3.6 e coloca sempre essa opçãozinha aqui, que é esse com 6, com 5, depende do computador. Se eu for usar o LCD, eu tenho que marcar essa caixa. Só isso, marcar essa caixa. LCD, eu usar LCD dos pinos 2, 3, 4, 5, 11. Quando eu aperto OK, vai ter uma diferença. Ó. Ele vai diminuir bastante a quantidade de portas que eu posso usar. Por quê? Porque ele está com uma TV, né, o LCD, então ele vai tirar muitas portas aqui para usar a energia para alimentar. O que vai mudar além disso? Vai ter o bloco dele. Ele tem um bloco só para ele. LCD. Então se eu quero usar o bloco dele, vai ter aqui o bloco dele. Está aqui. O legal dele é que é tudo nomeado já, né? É, tudo nomeado. Então, ó, vai ter aqui, ó, LCD. Tá aqui escrito. Não sei se vai ter mais alguma coisa aqui. Ó, vai ter o LCD. E aí, ó,
Aqui é um exemplo de programação. Infelizmente está muito baixo, então eu vou fazer ao vivo. Então, ó, como que vai funcionar? Um iniciar. Aí eu vou pegar o bloco dele, LCD. E aqui é o que eu quero que apareça. Eu quero que apareça bom dia. Agora eu não lembro, isso acontece muito quando a gente está trabalhando com componentes eletrônicos. Eu não lembro se pega acento ou não. Bom dia. Ok. Pronto, aí tem três opções. Tem o rolar. O rolar, ele na verdade tem. Que foi? Foi ele. Vai. Tem três. Tem o topo. O que é o topo? Vai aparecer na linha de cima. O rodapé vai aparecer na linha de baixo. E o. Ele fica passando, né? Ele fica passando. Ele vai. Se eu boto um embaixo, ele vai. Botei embaixo, aí coloquei outra, aí vai pra cima e vem embaixo. Aí coloquei outra, aí vem pra cima e vem embaixo. São só duas linhas. Ele fica rolando, né, o texto. Tem assim algum limite de caracteres ou não? Limite de caracteres? Sim. Tem um limite, eu não sei até onde, mas se eu não me engano. Eu já fiz um texto bem grande assim, por exemplo, aí ele não pega, ele pega até, sei lá, o 12. Entendi. Então, após isso aqui, ele já não pega mais na tela. Aí é só praticando e vendo até onde ele pega, né? Um display de calculadora, né? Que tem o limite. É igual um display de calculadora que tem um limite. Aí pronto, aqui eu boto rolar. Bom dia, professores. Condição, vai ter condição não. Não precisa de condição aqui, aí eu digo tempo. Aí eu boto, faça isso por 1 segundo e depois mostre outra mensagem. São os picos. Aí bote. Tudo que não tem ali. É tudo que não tem Ele é ali. alguma coisa com acento. 2, 3, 4, 5. E o 11, 12. Só pra ver se pega acento. 2, 3, 4, 5. Pronto, aí mais um aguarde, né? Pra ver quanto tempo ele vai passar isso aqui. Mais 1 segundo. E aí é só juntar tudo. Fazer o loop. Pronto, aí agora ele vai ficar mostrando direto, você vai dar pra ver. Olha, ele não tá. Não, é porque ele não tá conectado. Lá na aula, não conectado. Eu esqueci direto. A gente acha que tá com defeito, achando. Tá funcionando, a gente vai lá, tá conectado. Agora. Pronto, não sei se vai dar pra vocês verem. Não dá pra ver não, né? Apaga a luz aí, irmão. Vê se tá certo. Não dá pra ver isso. Não, deixa piora. Dá, mas tá rolando aqui. Pronto, isso daqui é muito fácil. Tá? Vocês vão fazer em 10 segundos porque vocês já fizeram coisa bem mais difícil. E é por isso que eu vou estar trazendo qual é a real função de a gente estar usando um LCD, né? Porque normalmente a gente usa ele para projetos de robótica. Normalmente a gente gosta de trabalhar ele para vocês trabalharam com sensores. Vocês viram que os sensores eles mostram números. Por exemplo, quando a gente bota em temperatura, ele mostra 29 graus, 30 graus. Então a ideia de usar o display é que a gente coloque no display o que o sensor está mostrando. Então, por exemplo, se eu boto um sensor de temperatura, eu quero que esse sensor de temperatura não apareça só aqui. Não quero que apareça aqui, 30 graus, 25, eu quero que apareça no display. Então eu quero que no display ele fique me mostrando qual é a temperatura, qual é a distância do próximo obstáculo, porque fica mais interativo dentro de um projeto de robótica. Imagine se eu tenho um robô, né, um carrinho com esse display, e ele diz qual é a distância do próximo obstáculo. Eu boto a mão aqui na frente e ele aparece no display, 30 centímetros do próximo obstáculo. Aí eu boto aqui 40, 50, fica mais lúdico. Então, aí a gente usa o display dessa maneira. Só que para isso, para a gente saber usar isso, a gente tem que ter um conceito da matemática, que é variável. Que é isso daqui, o chance. Tá. Então, ó, o LCD... Lá vem o X que eu tô usando. Lá vem o X e o Y.
Então, exatamente, o LCD ele é bastante usado para exibir não só texto, mas também os valores que os sensores estão detectando. Para isso é necessário um conceito de programação chamado de variável. Então, o que é variável? Variável é como uma caixa virtual que a gente pode guardar o valor que a gente quiser. Então, eu crio essa caixa virtual e digo, ó, essa caixinha agora vai ter o valor 30. Então, eu pego o display e digo, ó, display, mostre o valor que está na caixa. E esse valor que está na caixa eu posso sempre mudar. Eu posso, agora não é 30, agora é 40, agora é 50. E ele vai sempre mostrar o que tiver dentro da caixa. Então, a maneira mais fácil de explicar a variável é essa. É como se fosse uma caixa que a gente pode botar qualquer número dentro. Esqueça o garimpo. E o que tiver dentro da caixa, ele vai exibir. Tem uma outra explicação? As professores de matemática? Tem, mas acho que não se aplica. Não se aplica, né? Aí, ó, como que funciona, né? Então, eu vou criar minha variável. Eu vou vir aqui, ó. Como que funciona para criar uma variável? É onde tem XY. Então, você vai olhar aqui, tem aqui, ó, XY, tá vendo? Então, aqui onde tem XY, a gente vai criar nossa variável. Quando eu aperto aqui, ele já cria aqui. Variáveis globais. Aí, por padrão, ele vem nesse nome da matemática, X e Y. Mas eu posso mudar. Pode mudar para A e B. A e B, ou eu posso mudar aqui. Deixa eu ver uma coisa que eu posso ver rápido. Eu vou botar. Já tá esse. Não tem nenhum sensor. Deixa eu pegar um sensor. Deixa eu dar um sensor aqui. O de obstáculo, que é mais legal. É aí o de obstáculo. Pode ser temperatura. Eu não gosto de mexer com temperatura, mas eu vou mexer. Eu vou mudar a temperatura aqui. Então, em vez da minha variável ser X, eu vou mudar para temperatura. Pronto. Agora aqui, eu quero que ele vai exibir o valor de temperatura. Variável, quando eu crio uma variável, assim como o LCD, vai ter o bloco de variável, que é aqui, ó, definir. Eu criei uma variável. O que eu fiz? Eu peguei uma caixa de papelão vazia e botei virtual. Eu peguei e botei uma caixa de papelão vazia virtual. Quando eu estou com essa caixa de papelão, eu tenho que dizer o que está dentro dessa caixa. Então esse bloco aqui é o definir. Eu vou dizer, ó, dentro da minha caixa de papelão, que é o meu temperatura, ele vai ser o valor do meu sensor. Então, cadê meu sensor? Eu botei o meu sensor temperatura na 1. Eu vou vir aqui na 1 e botar o temperatura. Tá na 2. Os dois Tá na dois. é errado. Eu vou vir aqui e botar sensor, na verdade. E aqui no definir, eu vou dizer que a minha variável, minha caixa de papelão temperatura, chamada temperatura, ela vai ser igual ao meu sensor. Tá? Então, o que o meu sensor estiver exibindo, ele vai colocar dentro da caixa de papelão. E aí eu vou exibir no meu display. Aí já vai ficar um pouco mais fácil, ó. Iniciar. Digo o que vai ter dentro da minha caixa de papelão e depois exibo o que vai ser. Aí para exibir variável é diferente. Ele diz até aqui, ó, tem que ser entre chaves. Porque se eu botar aqui o nome da minha variável, que é temperatura, o que vai acontecer no display? Ele vai escrever temperatura. Ele vai escrever temperatura. Só que eu não quero que ele escreva temperatura. Eu quero que ele entenda que ele tem que ir atrás da caixa virtual que eu criei, que é a minha variável. Ele Então vai na eu caixa da coloco. temperatura e mostra. Exatamente. Aí eu coloco entre chaves, que eu estou dizendo, ó, aqui é minha variável. É a caixa que eu criei. Tem que ser o mesmo nome que está aqui. Se eu quiser mostrar Y, eu botaria só Y. E se colocar na frente do nome temperatura igual. Pronto, perfeito, boa. Se eu faço aqui, ó, temperatura igual a. Aqui ele vai escrever. E aqui, como está entre chaves, ele vai buscar o que está dentro da caixa virtual, que é o meu sensor. Pronto. Aí eu botei isso aqui e vou botar para guardar 2 segundos. Aí eu acredito que agora, se eu dar play, vocês não vão conseguir ver, mas eu estou vendo. É melhor vocês verem no de vocês. Ó, mas aqui tá dando 4, que é o que tá mostrando. 4, 9 e 8. Aí É.
É porque tá em porcentagem. Tá em Deixa eu, porcentagem, aí eu venho aqui, Muda a unidade. grau, Vamos ver agora. 25, mudou, 24, 4 igual. vou assoprar, Inspira. 27, tá mudando aqui. Tá 27? Ah, tá, certo. 27. Deu certo. Não dá pra vocês verem, então vocês vão fazer isso na prática pra vocês estarem praticando e verem funcionando, tá? Então aí, qual vai ser o exercício? Vocês vão usar os mesmos sensores que vocês usaram. O de temperatura, o de obstáculo e o de luz. E tentar exibir todos no LCD, no display. É só o LCD, para colocar essa carta no LCD, programa no LCD, como você fez? Sim. Vou lembrar. Eu venho aqui, ó. Olha, eu quero minhas testas. Eu venho aqui, 3.6, e aí eu marco essa caixinha aqui. Ah, tá, entendi. Tem que marcar, se não marcar não vai. Vamos pegar o Manda aí, Raul, sensor de temperatura. Vou passar. Vamos usar um no outro. É, pode usar o que tiver aí. Fecha essa caixinha. Fecha essa caixinha pra fazer uma foto. Era isso? Não, isso. Ai. Olha. Ele não pegou. Vai ser qual? Leve? Não, está aqui não. Pegou? Bora. Entra aqui, viu, Luiz? Sim, vai frente aí. Bora. Vocês já estão fazendo vocês? Tem, tá. Tem que fosse menos tá, na temperatura. Sem leve igual. Vamos fazer a temperatura, aí eu vou trazer para vocês. Tem que ser algum sensor. É o primeiro, tem que aí marca. Ok. Aí aperta aqui de novo, clique para começar. Aí marca. Não tem aí, o negócio não faz. Tem. Já vai tomar barulhinho, né? Iniciar. Depois, temperatura. Faz o seguinte, pra ficar melhor, faça na câmera do computador. Não tem mais. Você quer. É pra aparecer no monitor. Isso. Faz um. É porque o fundo fica mais. Se você atarefa, tá todo. Só que aí você pode. Faz só o primeiro pra entender como é que funciona. Aí faz dois, pra entender como é que Vai sair de mensagem, né? Eu botei o nome do. A gente pega, deixa eu tirar. Aí aperta conectar. Mas. Se for para aparecer a mensagem, não precisa de Ajudar vocês aí. Aí tem a opção aí, rolar. É mais fácil tirar agora, pô. Ah, já foi. Pior que essa série. Raul, vem cá.